Olá, doutor Haroldo. Qual é o tema de primeira análise neste mês? Olá, Mônica. Hoje a gente vai tentar falar sobre a grande transformação que a economia paulista está passando. Então, está acontecendo um movimento importante de mudança de onde as empresas, especialmente as indústrias, estão localizadas no estado de São Paulo. As regiões industriais mais antigas, como a região metropolitana de São Paulo, Santos e São José dos Campos, estão perdendo empresas, estão perdendo atividade produtiva para as novas regiões industriais, principalmente a região de Campinas e Sorocaba, por um lado, e também todo o restante do estado de São Paulo, principalmente a grande região canavieira no entorno de Ribeirão Preto. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que caracterizou, vamos dizer, esses centros mais industrializados que estão em transformação, ou seja, Santos, São Paulo e São José dos Campos, como você disse? Isso aí é a área que deu origem à indústria no Brasil. Tá. Né? Então, a grande concentração industrial brasileira, em algum momento essa região chegou a ter 60%, 70% de toda a indústria brasileira, era muito concentrada aqui, toda a indústria automobilística estava nessa região, uma parte importante da indústria química, a indústria de têxtil e assim por diante. Então, era a grande região industrial brasileira, muito concentrada nesse conjunto, nesse eixo. E que indústria? Você já falou, indústria automobilística? Você tem uma forte concentração na indústria metal-mecânica nessa região, capitaneada pela indústria automobilística. Você tem um segmento muito forte da indústria química, principalmente no ABC e em Cubatão, mas também na região de São José dos Campos. Você tinha um segmento muito forte de indústria farmacêutica, de indústria têxtil e de vestuário, que continua muito importante, né, na cidade de São Paulo. No ABC, desculpe, na região de São José dos Campos, cresceu toda a indústria aeronáutica, que era uma indústria nova, né, mas que é muito importante hoje nessa região. Então, você tinha um conjunto significativo de segmentos industriais muito concentrado nessa região de São Paulo. Tá. Agora, a desconcentração significa que ela é uma desconcentração ou ela é uma mudança para outra concentração? A desconcentração ela é, sobretudo, o que a gente chama de uma desconcentração relativa. Tá. Isso significa que não necessariamente essas regiões estão perdendo empresas, em alguns casos até estão perdendo empresas, mas na maior parte dos casos, o crescimento está se dando em outras regiões. Tá bom. São novas empresas que vão surgindo nas outras regiões que vão mudando a composição relativa dessas empresas. E quais são essas regiões que você já mencionou? Sorocaba, Campinas e a indústria da cana. Foi isso que você disse antes. Tem alguns segmentos que são muito importantes nesse processo de concentração. Sei. Então, na região de Sorocaba, Campinas, você tem, por um lado, a indústria automobilística indo com muita força para essa região. São principalmente empresas asiáticas, a Hyundai, a Honda e a Toyota se localizando nessas áreas de forma muito concentrada espacialmente. Quando a indústria automobilística vai, todo um setor de autopeças vai junto, então ela atrai, cada indústria automobilística atrai em média 200, 300 empresas junto dela, então você gera um movimento muito importante. Você tem também, principalmente no eixo de Campinas, todo um outro conjunto de empresas no setor de tecnologia, então a Motorola, a IBM, a Foxconn, estão localizadas e se concentrando nessa região. Você tem um movimento importante nessa área também do setor farmacêutico. Tá. Com Paulínia, você já tinha uma indústria química importante também localizada nessa região. Então, você começa a ter uma densidade econômica muito importante. É uma região que passou e ganhou, no período de 10 anos, alguma coisa como 4%, 5% de participação no PIB industrial do Estado. Então, é muito significativo. Tá. E a área da cana, que você falou? Na área da cana, é interessante porque é um segmento que ele... Se você olhar a cana, a produção, né, de açúcar e álcool, desde a década de 80, quando começou para o álcool, é uma produção com muitos altos e baixos. Então, foi muito bem nos anos 80, começou a decair nos anos 90, quase acabou, retomou nos anos 90, foi muito bem na década passada. Na década passada... E agora nós estamos num baixo. E agora nós estamos num baixo. Na década passada você teve, então, uma expansão muito grande da área plantada e o crescimento importante das usinas, sobretudo, primeiro no eixo de Ribeirão Preto
e depois se expandindo para o conjunto do Estado, em direção a Franca, em direção a São José do Rio Preto, em direção a Presidente Prudente. Mesmo hoje, na região de Presidente Prudente, você começa a ter uma substituição de pastagens por cana. Esse movimento parece que é um movimento, entre aspas, atrasado, mas começa a surgir um processo de modernização muito grande nessa história. Então, por exemplo, 85% do corte da cana em São Paulo hoje já está mecanizado. Isso tem significados importantes do ponto de vista de atração de empresas que vão facilitar essa mecanização. Você tem todo hoje um conjunto de empresas que fornecem equipamentos para a indústria de cana que estão localizadas nessa região, além de outros polos menores do ponto de vista tecnológico. Por exemplo, a USP Ribeirão Preto atrai todo um segmento de empresas no setor médico, né, de equipamentos médicos, por causa da tecnologia e do conhecimento que é gerado ali. Então, você começa a ter no interior do estado outros polos interessantes do ponto de vista produtivo. Mas isto é novo, porque, vamos dizer, Ribeirão Preto, Campinas, são centros importantes do ponto de vista econômico faz tempo, ou não? Ou eles estavam, ou talvez Ribeirão tivesse mais caracterizado por uma produção menos industrial, é isso? O que é novo é a densidade econômica e industrial que essas regiões estão ganhando. Tá bom. Se a gente pegar se a gente comparar as 3 regiões, que a gente está chamando aqui de regiões que estão desconcentrando, e as regiões que estão concentrando, você tinha alguma coisa como 65, 45, 35% de participação. Hoje você está chegando a 50, 47% de participação. No PIB industrial. Tudo isso nós estamos falando... No valor adicionado fiscal da indústria. O que é valor adicionado fiscal? É uma outra medida, não é uma medida exatamente de PIB, mas é uma medida que você capta a produção industrial a partir do recolhimento de impostos. O valor adicionado é uma medida que você usa para recolhimento de impostos. Tá, então a medida é que essas empresas essas regiões estão gerando mais imposto. Estão gerando mais receita, gerando mais produção e agregando mais do ponto de vista econômico para a sociedade. Veja como mudou a participação no valor adicionado fiscal da indústria de transformação do Estado de São Paulo em 2 momentos. Primeiro no ano 2000, depois em 2010. 3 regiões tiveram retração no produto industrial. Na região metropolitana de São Paulo, a participação caiu de 42% para 38,1%. Na região metropolitana do Vale do Paraíba e no litoral norte de São Paulo, a participação caiu de 13,7% para 9,1%. E na região metropolitana da Baixada Santista, a participação caiu de 4,1% para 2,9%. A área Campinas-Sorocaba foi uma das que apresentou expansão no produto industrial no período entre 2000 e 2010. Naquela região, a participação passou de 28,3% para 33,5%. Na região administrativa de Campinas, a participação foi de 23,1% em 2000 para 27% em 2010. E na região administrativa de Sorocaba, a participação cresceu de 5,1% para 6,6%. Também houve expansão no produto industrial na área industrial da cana-de-açúcar, onde a participação subiu de 9,5% para 14%. Essa área inclui as regiões de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru e Araçatuba, entre outras. Haroldo, eu não posso deixar de perguntar sobre o seguinte. Um tema absolutamente da atualidade é a desindustrialização, em que o Brasil estaria passando por um processo que levou a gente de ter 25% de participação da indústria no PIB em 1985 para ter 12% em 2012. Isso é verdade? Como é que o Estado de São Paulo se coloca em relação à produção da indústria brasileira? A gente tem que olhar com cuidado para esse conceito de desindustrialização. Perder participação relativa no PIB... A indústria perder. A indústria perder participação relativa no PIB é uma coisa que acontece em todos os lugares do mundo e aqui também está acontecendo.
Outra Por que coisa, acontece isso em todos os lugares do mundo? porque o setor serviços está ganhando muita proeminência. Tá bom. Né? O setor serviços está se sofisticando. Imagina hoje o que era um hospital há 30 anos atrás, o que é hoje um hospital Tá certo. como o Einstein, por exemplo, o grau de sofisticação, o conjunto de máquinas que ele tem, de profissionais, de especialistas e assim por diante. Tá certo. Também, muito do que era anteriormente considerado indústria se tornou serviço. Imagina, por exemplo, que a área de alimentação da Volkswagen, que há 30 anos atrás era oferecida pela própria Volkswagen, hoje é um serviço que oferece aquilo para a Volkswagen. Ok. Então, contabilmente, isso saiu da conta Da indústria e passou para a conta civil. Entendi. Então, parte do que hoje é serviço na verdade, serviços voltados para a produção que estavam anteriormente dentro da indústria. Né? Isso foi terceirizado. Então, esse movimento é um movimento que aconteceu no mundo inteiro, é um movimento importante e significativo. Tá. Agora, é verdade... Então, você não tem uma desindustrialização no sentido que a indústria parou de crescer. O que está acontecendo é que ela está crescendo, mas está crescendo muito pouco. Tá. Está crescendo muito mais lentamente do que seria desejável para um país do porte do Brasil, com o grau de desenvolvimento que o país tem. Ok. Né? A indústria continua crescendo muito na China, na Índia, em outros lugares, e no Brasil não está crescendo. E em São Paulo? Esse movimento que você está descrevendo, numa visão maior, mais macro. A grande novidade é o município de São Paulo. Tá. O município de São Paulo está, sim, perdendo indústrias de modo importante para o interior. Tá bom. Alguns setores, por exemplo, como bebidas e alimentos, que é um setor que foi muito importante aqui, ele está indo muito rapidamente e faz muito sentido isso. Imagina, por exemplo, uma indústria de bebidas como a Brahma, que no passado estava localizada aqui no Paraíso. Exato. Não faz nenhum sentido, era uma fábrica antiga, velha. Uma indústria desse tipo hoje, para ela ser adequada, ela precisa ter espaço físico, ela precisa ter uma unidade de tratamento de efluentes que não era possível implantar ali no Paraíso. E, além disso, ao remover a indústria daquele lugar, essa empresa tem um ganho imobiliário muito importante. Né? Tá bom. Então, fatores como, por exemplo, as restrições ambientais, né? o problema do preço da terra, né? o terreno, tudo isso impacta fortemente do ponto de vista da decisão de você deslocar empresas da cidade de São Paulo. E impostos, trânsito, isso também Também pesa? são fatores importantes, dependendo do setor. Tá. Né? Então, você tem incentivos fiscais para se localizar em outras regiões, Tá bom. IPTU grátis, terreno grátis, em alguns casos ICM mais barato quando é fora do estado de São Paulo. Você tem também os custos de transporte podem ser muito importantes. Né? Você deslocar uma carreta em algumas áreas da região do município de São Paulo é muito complicado. Enquanto você está numa rodovia dessas aí perto de Campinas, você faz isso muito rapidamente. A Dom Pedro, por exemplo, ou a Anguera e assim por diante. Então, você tem questões relacionadas também ao tráfego e à velocidade, à logística, que tornam São Paulo mais caro e mais difícil de operar. Agora, esse movimento não é exatamente novo, né? Ele pode ter o quê? Ele está se acentuando mais recentemente? Ele tem alguma coisa como 30 anos que está acontecendo, Tá. né? Desde os anos 70, a gente já vem percebendo isso. Agora, na última década, a intensidade foi importante. Né? Nós estamos falando de 4% percentual do PIB no município, do Estado. Você perdeu isso aqui, o município de São Paulo perdeu uma década. Então, vamos repetir essa informação. Então, é 4% do PIB, do PIB industrial do Estado de São Paulo. Saiu do município de São Paulo para o restante do Estado de São Paulo. E o que será do município de São Paulo, então? Pois é, essa é a grande questão que a gente tem se feito. O município de São Paulo ele ainda tem um papel muito forte nos serviços, né? Serviços financeiros, por exemplo, serviços de saúde, de educação. O governo está aqui, o governo tem um peso grande do ponto de vista da oferta de empregos e da compra de serviços, mas a grande questão é, se São Paulo começar a perder serviços de forma importante, a cidade pode passar por uma crise muito substancial. E existe também concorrência intermunicipal por serviços. Por exemplo,
A Alphaville não existia há 30 anos atrás. O crescimento de Alphaville, atraindo sedes de empresas, atraindo muita coisa do setor de tecnologia, por exemplo, tem um impacto, pode ter um impacto muito grande no longo prazo. Campinas começa a ser competitiva na área de tecnologia, por exemplo, da informação. Brasília começa a competir de forma importante no setor bancário, que era uma coisa que não existia de forma significativa há 20 anos atrás. O Rio tem todo um projeto novo, né, tentando atrair sedes de empresas, toda aquela região do Porto está sendo remodelada, é um projeto muito importante do ponto de vista de revitalização do centro do Rio de Janeiro. A gente vê muito poucas iniciativas públicas no município de São Paulo ou no estado de São Paulo relacionadas à possibilidade do setor serviços vir a se mudar para outras regiões. Tá bom, então eu queria voltar para o estado um pouco. Então, no Brasil, a participação da indústria no PIB em 2012 foi de 12%, em 2011 foi 15%. Em São Paulo, como é? Continua em torno de 25%. Não é uma participação ainda muito expressiva. São Paulo é um estado mais industrializado da federação. E São Paulo tem alguma coisa como 42% do total da indústria brasileira. Ah, tá bom. Por isso mesmo, quando a indústria vai mal, São Paulo sofre mais. Esse é o primeiro lugar que sofre. É uma coisa que tem acontecido recorrentemente. Nesses últimos 2 anos a gente percebeu isso. O PIB de São Paulo cresceu menos que o PIB brasileiro por conta da indústria. Da indústria. Então nós temos 25%, um quarto da atividade econômica relacionada com a indústria. Quanto é o serviço no estado de São Paulo? O serviço é muito grande, ele está aí na faixa de 60%, ele é muito substancial, 60% a 65%. Tá. Eu não vou saber o número exato, tá bom, mas é muito significativo. Agora temos que lembrar que o serviço ele é muito conectado com a indústria. Né? Tá bom. Parte do serviço, claro, os serviços pessoais não, mas chamados serviços de apoio à produção, que são muito numerosos, muito significativos, tanto em áreas técnicas, como também, por exemplo, toda a área de propaganda e marketing, por exemplo, é muitas vezes conectada à atividade industrial. Você vai anunciar um produto que é fabricado. Claro. Né? Toda atividade, muito da atividade, por exemplo, no setor de serviços jurídicos, etc., tem a ver com demanda das empresas que precisam viabilizar os seus projetos e assim por diante. Então, você tem todo um conjunto de atividades que são de serviços, mas são conectadas a empresas que estão gerando negócios e assim por diante. Então, essas coisas são... O sistema econômico é um sistema vivo, né, conectado entre si, então não dá para pensar de forma tão separada assim. E a parte agrícola, a produção agrícola, o que ela representa do PIB de São Paulo? Isso é um aspecto interessante, porque quando se olha só a produção agrícola, ela é um pedaço muito pequeno do PIB, alguma coisa como 2, 3% do PIB. O ponto é que... Do PIB de São Paulo. Do PIB Nós de São estamos falando Paulo. de São Paulo. O ponto é que não dá para pensar de novo a agricultura hoje como desconectada da indústria. Tá. Né? A agroindústria no estado de São Paulo é enorme, todo o setor de produção de açúcar e álcool, todo o setor de produção de suco de laranja, a parte de atomatados, você tem de óleos, então você tem um conjunto de indústria, a indústria alimentícia é importante aqui no estado, tem um conjunto de indústrias alimentícia e energia, né? Tá bom. Que são conectadas à produção agrícola. Então, uma parte desses 25% do PIB industrial no estado tem a ver com isso que você está dizendo. Assim como uma parte dos serviços também tem a ver com esse setor agrícola. Por que está exemplo? Tem todo um conjunto de serviços voltados para a mecanização do campo, inclusive serviços de tecnologia hoje modernos relacionados à inseminação artificial, tratamento de sementes e assim por diante. Então, você agrega um conjunto importante de serviços e produtos nesse campo agroindustrial. Tá. Então, digamos, eu quero antes voltar lá nessa nova onda de industrialização em outras regiões do estado. Isso significa melhores empregos para essas outras regiões também ou não? O emprego industrial hoje é um bom emprego? Tradicionalmente, o emprego industrial ele é super importante porque ele é mais formalizado e ele paga salários melhores do que a média do setor serviços e do que a média do comércio, por exemplo. Tá. Né? Então, inclusive quando você olha a série de dados sobre salários,
você vê que os salários no interior do estado estão crescendo mais que na capital por causa disso. Porque a composição está mudando. Como tem mais empregos industriais crescendo no interior, você tem um crescimento maior dos salários no interior, inclusive uma formalização mais elevada. É muito interessante hoje, porque em vários indicadores, o interior do estado de São Paulo hoje está melhor que a capital. Nós acabamos de publicar, por exemplo, o Índice Paulista de Responsabilidade Social, e a maior parte das cidades da região metropolitana estão classificadas como cidades que têm bons indicadores econômicos, mas indicadores sociais mais precários. Enquanto no interior existem várias, principalmente na região de Campinas, várias cidades com bons indicadores econômicos e indicadores sociais muito bons. Por exemplo, os indicadores na área de educação, por exemplo, aqui na região metropolitana de São Paulo, estão muito mais problemáticos que no interior. Isso tem a ver com uma série de fatores, mas, de fato, essa grande mudança que está acontecendo no estado, né, a gente sempre pensava a capital como mais desenvolvida e o interior como mais atrasado. E isso não é mais verdade para o estado de São Paulo, do ponto de vista dos indicadores econômicos e sociais que a gente observa. E o que então seria o futuro da região metropolitana de São Paulo, ou do município de São Paulo? Se é que dá para distinguir, né? A região metropolitana, o restante da região metropolitana, continua a manter uma certa produção industrial significativa. Não houve tanta perda. É o município que sofreu mais. O município mesmo. de São Paulo sofreu muito fortemente. A gente poderia imaginar dois cenários paradigmáticos, né? Eu acho que um cenário de sucesso é uma cidade como Nova York, que passou por uma crise muito importante nos anos 60 e 70, exatamente porque estava perdendo muita indústria, e que conseguiu se reinventar. Se reinventou basicamente em cima do setor financeiro, em cima de um conjunto de serviços sofisticados, inclusive toda uma parte de internet, comunicações, cresceu muito em Nova York no período recente, e em cima do turismo, né? Então ela conseguiu se reposicionar no mundo, é uma cidade hoje muito bem sucedida, tem uma massa turística que vai para lá, tem um conjunto de coisas super interessantes acontecendo. O contra-exemplo muito preocupante é a cidade de Detroit, nos Estados Unidos, que era um centro de produção industrial muito significativo, era a sede, né, o berço da indústria automobilística, que passou por uma crise fortíssima que até hoje não se resolveu. Né? Recentemente, o estado de Michigan interviu no município de Detroit, está tomando a administração do município de Detroit para tentar reposicionar e reconstruir essa cidade. Então, esses dois cenários paradigmáticos são muito relevantes e nos fazem pensar muito. Né? Eu não acho que São Paulo nem está tão para Nova York, nem está tão para Detroit, mas esses dois exemplos colocam para a gente questões muito importantes. O aprofundamento da perda de empregos industriais em São Paulo, ele produz um cenário interessante, que é um cenário de polarização da estrutura social. Então, por um lado, você vai ter mais pessoas muito ricas, que são essas pessoas que estão ocupadas no setor financeiro, nos serviços sofisticados, nas empresas de consultoria, e, por outro lado, uma massa de pobres muito grande no setor serviços mais precários e no comércio, né? Ou mesmo sem carteira assinada. Essa polarização social, ela é complexa do ponto de vista da gestão da cidade. Por um lado, ela pressiona muito os serviços como educação, saúde, transferência de renda, e, por outro lado, você fica sem esse meio, nessa classe média que a indústria permite e oferece em termos de ocupação, e esse é um cenário complexo do ponto de vista de gestão. Agora, como é, você falou nessa polarização, como é a desigualdade social em São Paulo? Porque, recentemente, a ONU divulgou um relatório daquele Habitat, em que São Paulo aparecia, com dados de 2005, como a cidade de menor desigualdade social no país. Isso é verdade? Esse dado me chamou a atenção, por isso que eu estou uma coisa quando você olha as metrópoles. Sim. Então, metrópoles como Rio de Janeiro e Recife, por exemplo, são muito mais desiguais que São Paulo. Não é verdade para Curitiba ou para Porto Alegre. São menos desiguais que São Paulo. Agora, outra coisa é quando você compara com o interior do estado. Tá bom. Né? O que parece é que, na medida que você começou a ter um conjunto de serviços mais sofisticados no interior, então, por exemplo, boas universidades, que não existia antes, então a rede
Unicamp, Unesp, etc., permitiu a possibilidade de você diversificar a oferta de ensino universitário. Os hospitais universitários, os hospitais são equipamentos muito importantes. Tá. Né? Você também começa a ter uma oferta importante de hospitais significativa. Tá, pelo menos em Ribeirão, em Sorocaba, Sim. em Campinas. À medida que os empregos industriais crescem, você também começa a atrair toda uma série de serviços pessoais que não existiam antes. Tá. Então, outros hospitais, boas escolas, restaurantes, em alguns casos cinema, teatro, shopping centers. Então, todo esse conjunto de serviços mais sofisticados que só existia na capital, ele começa também a existir no interior de uma forma mais diversificada, mais sofisticada. Então, hotéis fazendas, você começa a ter todo um outro conjunto de possibilidades. Isso aumenta a classe média, isso que você está dizendo. Isso aumenta a classe média porque tem mais emprego industrial. Digamos. Exatamente. Isso aumenta a classe média e aumenta também o desejo dessas famílias viverem no interior e terem boa qualidade de vida no interior. Você começa a ter uma multiplicação de condomínios fechados, outros estilos de vida. Então, viver na metrópole, que era, digamos, a única opção para uma certa elite, né, um pouco mais escolarizada, deixa de ser uma escolha exclusiva. As pessoas até começam a questionar esse estilo de vida, né? Essa correria, a dificuldade de criar o filho aqui e assim por diante. Então, essas novas possibilidades passam a existir no interior. Né? Então, você começa a ter um estilo de vida que é mais descentralizado. Você começa a ter uma elite interiorana, né, que era uma coisa rara no Brasil, que é comum nos Estados Unidos, por exemplo, né, essa descentralização das elites, você começa a ter isso de uma forma muito interessante e diversificada aqui no estado de São Paulo. Última coisa que a gente está no fim. Você, ainda voltando na questão dessa polarização que resulta como uma das consequências da saída da indústria do município de São Paulo. Toda a novidade do desenvolvimento brasileiro recente a taxa de emprego elevada, etc., tudo está relacionado com o setor de serviços que está sendo visto como o caminho para a ascensão social. Né? É um caminho de ascensão. Como é que essa ideia ela é errônea ou ela conversa com isso que você está dizendo? Na verdade, quando a gente fala do setor serviços crescendo em função da renda. Tá. Né? Então, na medida que a renda cresce, a renda cresceu por várias razões. Então, você tem um salário mínimo mais elevado, você tem todas as transferências sociais do Bolsa Família e outras. Tá. Isso gera oportunidades num setor serviços muito específico, que são os serviços pessoais. Né? Então, toda a parte de cabeleireiros, manicures. Então, olha o crescimento da Natura, por exemplo, em torno de todo esse segmento né, de crescimento da renda que vem por aí. E mesmo os serviços educacionais, serviços de saúde, começa a surgir um mercado muito interessante, por exemplo, de escolas particulares para a classe C, que a gente, enfim, pode até discutir se é bom ou se é ruim. Não necessariamente de boa qualidade. Não necessariamente de boa qualidade, mas que está surgindo. Tem uma demanda para isso hoje em dia. Né? Então, você tem um crescimento forte do setor serviços puxado pelo crescimento da renda. Agora, evidentemente, isso tem limites, não é? Porque as transferências públicas elas podem acontecer só até um certo limite do orçamento público. Né? Então, você tem que ter outras fontes de crescimento da riqueza. Tá bom. E isso vai ter que necessariamente vir ou da agricultura, ou da indústria, ou dos serviços, que são serviços como informática, tecnologia, etc. que serviços não pessoais. Não né? pessoais. Tá. Né? Então, o dilema é exatamente como é que você consegue ter uma atividade produtiva que é mais exportadora, digamos assim, né? Seja de serviços, seja de produtos industriais ou de produtos agrícolas, que gere receita para sustentar o restante da festa, porque senão você não consegue fazer isso. Né? Então, uma das grandes questões do Brasil é que é um país que exporta pouco. Né? E com isso você não consegue diversificar a economia, você não consegue produzir crescimento contínuo e acelerado. Então, um dos dilemas é como é que a gente torna esse movimento de crescimento do interior do estado de São Paulo mais dinâmico, mais efetivo. Né? Então, e mais exportador. E mais exportador. Muito obrigado pela entrevista. Tá bom, estamos à sua disposição. Até o próximo Primeira Análise. Até o próximo.